Diário de um Criativo. Sejam bem-vindos a esse espaço onde converso com pessoas pretas sobre criatividade, para a gente ampliar a pergunta o que significa ser um preto criativo em 2025. Sigam nas redes sociais Rádio Lunar Podcast e Paulo R. Correia para não perder nenhuma novidade. E se você quiser apoiar o trabalho que eu faço por aqui, é só conferir o link do Catarse na descrição. Bom episódio! No episódio de hoje temos aqui Bruna Black, que chega aqui com um cheiro de terra molhada e neon ao mesmo tempo, com ideias experimentais sobre raiz e futuro, tudo brincando ali no mesmo jardim. Fulorá é aquele disco que faz a gente lembrar de onde veio, decidir onde pisa agora para imaginar aonde a gente quer chegar. O lado A você vai encontrar maracatu, ciranda, batuque que chama a gente pelo nome. E no lado B, a gente já dá de cara com coisas mais, uns experimentos, né? Que abrem espaço para uns respiros e também alguns riscos. No meio de tudo isso, gente, é maternidade, amores, vivências pretas, de uma voz que segura a técnica e afeto e pega a gente pela mão para levar nesse lindo passeio. Bruna, seja muito bem-vinda, quero florescer essa conversa. Como é que você tá? Tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui à Rádio Lunar. Olá, Rádio Lunar, muito prazer. Primeiramente, muito obrigada por esse convite. É muito bom estar aqui com vocês, com você, inclusive, Paulo. Quero muito agradecer o espaço e simbora aí florescer essa conversa. Bora! E assim, cara, não tem como. A gente vai focar bastante no último projeto que você lançou, o Fulorá. E eu queria muito falar sobre a abertura dele. Porque eu acho que você escolheu começar de uma maneira muito corajosa, uma certa vulnerabilidade, né? Você já chega falando de amadurecimento, afeto, e principalmente você resolveu deixar só a sua voz. É literalmente a capela que ela começa o projeto. Gente, é babado, é babado. E aí eu queria te perguntar como você decidiu essa ordem das canções, sabe? Para o público entrar nessa história contigo do jeito certo. E principalmente, como foi essa decisão de, cara, eu quero começar o trabalho sendo transparente? É muito engraçado falar sobre isso porque eu fico às vezes até confusa, mas vou tentar explicar um pouco. A Let's go. ordem do Spotify é diferente da ordem dos visuais. Hum, mas por que isso? Porque, por exemplo, no visual eu decidi a ordem através do conceito. Então, por exemplo, o conceito foi feito baseado nas fases do florescer. E a gente Uhum, escolheu a fase semente, broto e florescer. Então, justo. a ordem das músicas foram decididas, os seus lugares, de acordo com a maturidade do meu sentimento naquele momento em que eu estava escrevendo aquela composição. Olha, que interessante. Então, por exemplo, no visual começa com Vale Tudo, né? Uhum, Então, primeiramente tem o bloco de semente, que é onde eu estou naquele cenário mais escuro, aquele musgo ali, e ali um asfalto, como se eu estivesse brotando ali, uhum. é, no meio do asfalto, um sentimento. E Vale Tudo fala sobre o porpério, que é aquele primeiro momento em que você está com a criança ali, em que a criança acabou de nascer, em que tudo é muito novo. Eu já cuidei de criança, né? Eu sou irmã mais velha de 6 irmãos, Nossa, mas então já cuidou bastante de criança. então eu sei cuidar de criança, mas quando é seu filho, sua cria ali, é meio diferente. Então aquele sentimento era muito novo para mim, foi muito avassalador. Então Uhum, essa música foi na fase de semente, porque era um sentimento imaturo, eu me senti imatura ali. sim. Em saudade também faz parte de semente, porque foi a primeira música que eu escrevi para uma mulher, foi aonde eu abracei ali o meu sentimento como uma pessoa bissexual, porque eu era evangélica, e aí depois eu descobri aí que eu tinha também uma outra visão, sabe? Eu descobri que eu Uhum, tinha sentimentos e que eu precisava abraçar, então também era um sentimento imaturo. E por sim. aí vai. E aí na fase broto tem sentimentos que eu estava com mais raiz naquela vivência. E no florescer
trata sobre coisas que eu sempre vou acreditar, sobre coisas que já são bem maturas e bem certas pra mim. Sim, e agora você comentando isso, eu fiquei curioso, mas por que que quando chegou no Spotify teve uma mudança na ordem? Porque Porque eu paro pra pensar que é um projeto, é um projeto visual, ele também tem seu lado ali sendo um álbum também, e ambos querem contar uma narrativa. Mas por que que quando chegou no Spotify foi diferente? aí no Spotify a gente pensou sobre a sonoridade, Hum, e sobre os elementos que a gente tinha colocado ali em cada música. Cada música é um universo, né? Cada música tem uma textura. Eu queria começar com a capela, porque é uma forma em que nos últimos anos eu sempre comecei o meu show. E quando eu fiz essa música e eu cantei para a pessoa, eu cantei daquela forma ali. E foi uma coisa que me marcou muito, assim, e marcou a pessoa também, mesmo que eu não esteja com ela hoje, é, foi uma coisa que marcou a gente. Então eu falei, gente, eu acho que não precisa de mais nada, eu acho que também minha voz precisa ser suficiente, sabe? sim. Acho que para além de tudo, a certeza que eu tenho é a minha voz, sabe? E ela precisa ser o primeiro motivo em que as pessoas venham até mim, venham me escutar, sabe? Colocar ali uma faixa em que as pessoas também escutem a respiração, o que está acontecendo ali no meu corpo, os sentimentos, sabe? É algo Uhum, bem íntimo, eu já começo me despindo ali no sim, Spotify. Então dá vazão sim. também para a imaginação da pessoa. Porque no visual você tá ali preso no que você tá vendo, né? Sim, 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 Já sim. quando você escuta algo, você dá vazão para a imaginação. Então, sem instrumento, sem outra sensação que não fosse a palavra e a nota ali, eu acho que eu acho muito impactante. E aí, ao longo do álbum, a gente vai acrescentando alguns elementos e aquilo vai crescendo, se torna intenso e no final entrega uma mensagem, sabe? Então, foi pensado na dinâmica do instrumental, foi pensado na sensação que a pessoa teria ao ouvir o disco, e eu não queria causar nenhuma desconexão, sabe? Uhum, uhum. Eu pensei de acordo com a textura de cada música, e uma levou a Sim. outra, sabe? Sim, sim, sim. Eu acho que uma coisa, como a gente tá falando de uma plataforma de áudio, né, a gente acaba talvez se apegando um pouco mais nessa narrativa que vai ser feita através do som, né, não necessariamente visual. Faz todo sentido essa reflexão. E, enfim, a gente tá comentando agora que o projeto ele chega grandão desse lado estético, né, esse lado visual, é foto, é figurina, é visualizer, é produção que entrega ali grande. E aí eu queria perguntar pra você, quando esse imaginário visual nasceu? Ele nasceu junto com a música ou ele foi um processo que foi acontecendo depois, durante a direção criativa de você estar já na produção? Ou já era algo que, pô, pensei nessa música, quero entregar esse visual dessa maneira, quero entregar esse projeto visual desde o início? Já foi algo que você já pensava assim ou foi algo que foi acontecendo? Foi algo que foi acontecendo, né? Eu chamei o Lucas Jesus para estar comigo no conceito desse visual. As faixas elas estavam sendo produzidas ainda quando esse visual foi elaborado, quando esse conceito foi elaborado. E o Lucas ele me escutou na intenção de traduzir no conceito o que eu estava passando ali para ele Uhum. sobre o sentimento de cada coisa, sabe? Sobre o que eu queria também para essa nova fase, porque eu me dediquei muito ao Avoar e eu me vi querendo mostrar uma outra face minha nesse projeto solo. E eu falei, Uhum. Lucas, eu quero florescer mesmo essa parte, eu quero. Porque eu vejo o Avoar como algo mais minimalista e eu sou maximalista. Então eu falei assim, Lucas, eu quero que nesse processo a gente entregue algo que seja mais parecido comigo, com a minha Sim. linguagem e que dê Uhum. vazão, assim, sabe? Que seja uma semente plantada aí para a galera entender o que eu vou começar a apresentar a partir de agora no meu trabalho solo. E daí eu falei, o nome do disco vai se chamar Fulorá. E aí ele já logo catou. Eu falei, eu sou uma pessoa literal
E aí a gente assumiu isso, sabe? De focar nas fases mesmo do florescer e encaixar tudo nessa intenção, sabe? Uhum, Aí uhum. foi onde eu escolhi a ordem das músicas no visual. E aí a gente assumiu também que a ordem do visual seria diferente da ordem do Spotify. E as coisas foram se encaixando. Sim, quando é pra fluir, as coisas fluem de fato. Sim. É, você estava comentando agora justamente sobre esse lugar de florescer, né? De mostrar esse seu novo lado. E aí me leva para aquela questão de composição, né? O processo de maturação de uma composição. Porque é isso, você está escrevendo agora para você, no futuro, ela reverberar em um outro lugar, em uma outra maneira, querendo ou não. E aí eu queria te perguntar, na prática, é, como surgem as suas ideias de música, principalmente para esse projeto? Tem um setup mínimo, às vezes é uma voz, é um bloco de nota, é um instrumento, é um beat, é um som que você ouviu. Como é que foram a maioria das músicas desse projeto? Você já veio. A maturação delas veio de que maneira? Normalmente é muito sobre o que eu quero dizer, sabe? Também sempre buscando ter referências brasileiras, assim, sempre buscando beber da fonte do que eu admiro, sabe? Sempre vem a melodia e a letra juntas e gravo isso num grupo que eu tenho no WhatsApp chamado Minhas Composições. E É um grupo só aí com você é mesmo? É só um grupo só. comigo mesmo. Olha, eu também tenho um grupo assim, mas o meu às vezes é pra coisa de mercado e coisa de casa, sabe? O meu é para composições. E aí, normalmente já vem a harmonia. Quando eu tô com violão, eu busco harmonizar, mesmo não sendo muito dessa área, assim, eu não fico também presa. Nesse disco, Uhum. por exemplo, teve várias composições em que o Webster Santos, que foi o produtor do disco, ele harmonizou, mas normalmente já vem tudo junto, assim. Mas é sobre algo que eu quero dizer, assim, Uhum. algo que me inspirou no momento ali, e aí surge. Meu, é muito engraçado isso, né? Porque parece que vem do além e pum, cai na cabeça e a gente vai lá e faz. Sim. Mas a maioria das músicas, eu acho que apenas Fica e Juliana que eu escrevi esse ano. O resto é tudo de 2024 para trás. No meio tempo que eu estava ali com a Voar, eu fui fazendo composições que a gente viu que não encaixava muito assim no projeto do Du e que eu fui guardando, falando um dia eu vou lançar essa composição aqui e vai ser do jeito que eu quero, porque eu também não queria me modificar tanto, não queria modificar tanto a obra para caber ali no projeto do Du, sabe? Sim, sim, sim. Por exemplo, Zoinho de Jabuticaba era uma música que eu queria que fosse em maracatu. E não cabe em Avoar, sabe? Sim. Então, eu acho maracatu algo muito lindo, 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 lindo. E lúdico também. Falei, eu preciso que seja assim a música. E aí eu fui guardando. E quando eu vi que quando eu me deparei com essas músicas, eu percebi quantas fases a gente pode ter na nossa vida, né? Quantos momentos diferentíssimos a gente pode ter, quantos sentimentos diferentes em lugares diferentes da gente. E que a Uhum. gente tem que acolher isso, a gente tem que acolher a nossa multiplicidade, porque por vezes eu fui muito intensa, outras eu fui não muito confiante, outras eu tive muita certeza daquele sentimento, sabe? Então, é isso. A gente brinca, às vezes, a gente acredita, às vezes, de que a gente já vem muito pronto quando a gente chega numa determinada idade ou chega numa determinada maturidade e não entende a mutabilidade das coisas, né? E principalmente a nossa própria. Sim, completamente. Em Vale Tudo, por exemplo, quando eu estava grávida, eu tinha certeza de que eu ia dar conta. Eu tinha certeza que eu já tinha cuidado dos meus irmãos, dos meus primos. Eu falei, não, Não, já botei um monte de criança no modo. criança, Essa aqui vai ser fácil. é. E cara, nossa, o tanto que eu fiquei vulnerável, o tanto que eu fiquei assustada. Pá, eu tive parto natural, sabe? Durou 13 Uhum. horas
E eu Nossa. já sou intensa, então o negócio já é intenso. E eu já sou intensa, canceriana, sentimental. Eu ia perguntar seu signo agora. Eu sou, Ela- eu sou câncer com Áries, ascendente em Eita! Áries, lua em Leão. Então, tipo Se tem assim, uma coisa que ela faz é sentir, minha gente. exatamente. E aí foi uma coisa muito nova, em que eu, inclusive em Fulorá, na faixa Fulorá, eu falo, depois que pari, aí que entendi que o buraco é literalmente mais embaixo. E passei a entender mais sobre a morte, porque Uhum. ali eu morri. Foi ali que Ali, você, foi ali que talvez você começou a pensar sobre é mais o outro do que o outro, o filho ali, do que necessariamente você. não, é mais sobre uma parte de mim maturou mesmo ali naquele momento e eu Aham. descobri também, eu sempre fui muito confiante em tudo que eu fiz na minha vida. Tudo que eu me propus a fazer, eu fui confiante. Chegou no meu parto, eu aprendi sobre o que era medo, sobre o que era insegurança, sobre o que Uhum. era morrer mesmo, porque eu para ter nascido mãe, eu tive que matar uma parte de mim ali. Eu tive que matar a parte ingênua da coisa, a parte irresponsável, sabe? Nasceu Uhum, ali uhum, uma pessoa completamente responsável, completamente pensativa sobre as atitudes, sabe? Eu acho que é responsável mesmo, sobre uhum, uhum. responsabilidade, e nasce ali uma nova pessoa, assim. Porque Sim. muitas das coisas que eu pensava ter certeza, eu falei, opa, Talvez não. Será? aham, A gente tá aqui falando sobre maternidade, e aí pra galera que tá acompanhando o álbum, Zoém de Jabuticaba é uma homenagem a Zuri e celebra justamente essa ideia da aldeia que cria uma criança, né? E aí uhum. você tá falando muito sobre como a maternidade, o parto, ele te mudou. E aí eu queria perguntar, você como uma cantora, compositora, uma pessoa criativa, o que que a maternidade reorganizou no seu processo criativo? O que que existia na Bruna antes e a Bruna pós-maternidade, quando o assunto é a criatividade, os processos criativos? Acho que antes eu estava experimentando bem mais, sem muito apego no que as pessoas iriam pensar sobre mim, no conteúdo, na verdade, da música, né? Eu sempre fui uma pessoa muito verdadeira, então todas as coisas que eu compus foi muito verdadeiro. Mas a partir desse projeto, eu comecei a pensar, meu Deus, qual o tipo de informação que eu quero que as crianças ouçam? Qual o tipo Hum. de colaboração e qual o tipo de legado que eu estou deixando agora? Quando minha filha me escutar, o que que ela vai pensar sobre mim? Qual é o tipo de riqueza que ela vai consumir, né? Qual é a sonoridade? Vai ser simples? Vai ser sutil? Vai ser avassalador? Qual Uhum, uhum. sentimento? Então, isso não só com as crianças, mas também com as mães. Como que as mães vão se sentir ao ouvir esse disco? Sabe? Elas vão se sentir acolhidas, elas vão se identificar. Não só mães, né? Pessoas que cuidam de criança. E pensando em diferentes públicos, e não só nos jovens, não só no Uhum. mercado, sabe? Sim. Mas abrangendo assuntos que, que, que para mim são necessários serem ditos. Em Zoe de Jabuticaba eu cito muito esse provérbio africano, porque eu tenho sentido que tem se gerado uma revolta assim, na internet sobre pessoas que não gostam de crianças, como se elas não tivessem sido crianças quando pequenas. Isso diz muito também, né, sobre o Sim. tratamento que elas receberam quando elas eram mais novas. E as pessoas têm esquecido um pouco sobre o que é comunidade, né? Uhum. Eu cresci numa vizinhança em que minha família foi muito ajudada. Minha família, minhas tias ajudaram muito a minha mãe a criar a gente, meus vizinhos, minha madrinha foi muito importante para mim na minha vida, sabe? E mulheres ali que se uniram, assim. Então, essa história de pariu, mantém balance, ou o seu filho é especial só para você, para mim, isso não faz sentido.
Isso não faz Sim. sentido quando a gente fala sobre comunidade, isso não faz sentido quando a nossa referência é África, sabe? Uhum. É uma coisa muito simples. As pessoas precisam entender que eu não quero que ninguém troque a fralda da minha filha, eu não quero que ninguém faça as coisas básicas que são da minha responsabilidade. Que a gente entenda que são essas pessoas que vão estar na liderança quando a gente estiver mais idoso, por exemplo. São essas pessoas que serão responsáveis pela cultura, são essas pessoas que serão responsáveis por levar adiante aquilo que a gente acha importante, sabe? Então, Sim, com certeza. se eu acho importante a cultura popular e eu não expresso isso, e eu não expresso a importância disso para mim, e para a comunidade, a minha filha vai ter quem de referência, sabe? Sim, exatamente. Então, é esse tipo Exatamente. de responsabilidade que eu estou dizendo. A gente precisa passar para frente para as crianças o que é importante para sobreviver, claro, mas também sobre o que a gente acha rico, sabe? Com certeza. Você está comentando agora sobre esse lugar de como a maternidade muda esse mindset para sobre o legado em si, né? Eu tenho uma teoria que eu já conversei diversas vezes em outros podcasts e com vários amigos, de que eu acredito que cantoras, quando se tornam mães, a produtividade, a maneira como elas trabalham com a sua própria arte muda um pouco porque vai para um pouco desse, vai para esse lugar do legado, né? De o que eu estou do que eu estou deixando. E aí o que eu penso muito, por exemplo, para quando essa teoria surgiu na minha cabeça, foi justamente acompanhar a trajetória da Beyoncé, antes de ser mãe e depois de ser mãe. Antes de ser mãe, ela era muito pop, ela era muito radiofônica, era bem comercial. E de repente, quando a maternidade entra na vida dela ali, ela começa a tratar de uns temas que não são só aquele pop que a gente está acostumado, sei lá, de All the Single Ladies. De Sim, repente, ela tá tratando de um outro lugar, de uma certa ancestralidade que sim. os filhos que ela tem no futuro vão poder olhar pra trás e falar assim: putz, entendi, tô entendendo de onde eu venho, tô Hum. entendendo do que é importante pra mim. Então eu acredito um pouco nesse lugar de que às vezes a maternidade, principalmente para cantoras e artistas, leva pra esse lugar de o que eu tô produzindo aqui, o que vai vir de futuro Uhum, sobre isso, sobre esse material. E eu acho que conversa com um projeto como um todo, a gente parar uhum. pra pensar nesse lugar de legado, né? Sim. Sim, Uma. porque fala sobre fulorar, assim, eu peguei essa palavra da música do Luiz Gonzaga, que ele fala Mandacaru quando fulora na seca, só que ele fala fulora como algo que está acontecendo naquele momento, no presente, né? E eu Uhum. coloquei um acento fulorar pensando no futuro, né? Pensando na palavra no Sim. futuro. Essa fase minha, eu acredito que é muito sobre pesquisa, sobre a minha pesquisa, eu não posso esquecer de mim também. Sim. É, mas também é muito sobre no que eu boto fé, no que eu quero que floresça daqui a uns tempos, no que eu desejo que as pessoas venerem, que é a música nordestina, que é super importante para a nossa formação, para minha formação, inclusive. Eu pego isso com todo carinho e amor e respeito. Eu não deixo de dizer quem eu admiro, quem veio antes, né? Porque a gente Uhum. precisa também mostrar para nossas crianças que a gente respeita quem veio antes, assim, para a gente ser respeitado também na nossa trajetória, porque isso é muito importante. Então, pensando no futuro, mas também com muito respeito ao passado, a quem veio antes, e é isso. E assim a gente cresce. Olha, chegou uma pergunta aqui da panelinha que eu achei bastante interessante. Para você, inclusive, que está escutando a gente nesse episódio e quer participar das próximas gravações, é só entrar no link que tá aí no Catarse da descrição para você ter a chance de estar aqui, ó, junto com a gente, conversando, tendo esse papo gostoso e estar mais perto do seu artista preferido. O Led Luna tá chegando por aí já já e também vai ter Jonathan Fer por aqui. A Tainara mandou o seguinte. Já que estamos na semana de Dia das Crianças, essa gravação está acontecendo próximo ao Dia das Crianças, e a Bruna é mãe, e eu queria saber o que ela aprendeu com as crianças, principalmente com a filha dela, que ela leva para produção musical. Para a produção musical, para produção musical eu nunca pensei em si, né? Tem uma coisa, por exemplo, eu vou falar de Zoin e Vale Tudo, né? Que são duas músicas que eu fiz para Zuzu. Pensando nela em si,
eu levei, por exemplo, a música Vale Tudo, eu falo sobre algo muito mais delicado, sobre a minha vulnerabilidade, mas eu pensei essa música e essa melodia, na verdade, do refrão, como algo que embalasse. Então, Uhum. quando eu produzi essa música, eu me via muito cantando essa música, fazendo ela dormir. Olha. Então, eu pensei assim, eu tenho que produzir essa música de uma forma com que outras mães possam usar também essa música para que elas possam fazer seus filhos dormir. E eu também usar essa música, o Rubens usar essa música quando eu não estiver aqui, sabe? Aham, Então, aham. realmente me influenciou. Não que ela tenha me ensinado isso, Uhum. mas eu já sei, ela já tem um gostinho musical, e a gente já influenciou ela nesse âmbito de ela adormecer num lugar calmo, num lugar confortável. Então eu quis que essa música soasse muito delicada. Então no refrão, quando eu falo vale, vale, vale tudo, teu olhar sorrindo, teu olhar. É como se esse refrão tivesse balançando, sabe? Balançando um berço, né? Exatamente. Ou então Entendi. no próprio braço, sabe? Aham, Então, aham, aham. isso influenciou na música. E Zoim, para mim o maracatu ele é lúdico, para mim o maracatu ele, na verdade, as próprias pessoas do ramo popular, eles falam que Uhum. é uma brincadeira. Eles falam o Sim, sim, sim. brinquedo, a brincadeira. E eu vejo isso mesmo como algo muito apetitoso ao olhar das crianças. Eu chamei a Ana Luana e a Jéssica Gaspar para compormos e nos declararmos também para as crianças, para nossas filhas, num âmbito de mostrar ali uma informação sonora com muita riqueza, mas também algo que pudesse ser uma roda, sabe? Uhum, uhum. A maioria das brincadeiras das crianças são em roda, né? Sim. E ali é um maracatu misturado com ciranda, que o Mauro Spadé gravou. E no final, até no clipe, a gente coloca ali uma roda ao redor da criança, né? Como se a comunidade estivesse cuidando da criança ali. E eu pensei nessa coisa brincante também, né? Se uma criança fosse escutar, ela ia gostar de dançar, ia dar para fazer roda. Aí uma amiga, que inclusive tá no backing vocal da minha banda, ela me enviou um vídeo dela já cantando a música com as crianças na escola e elas Ah, foi. E elas literalmente fazendo uma roda, sabe? Com as crianças na, sim, na, na sim, sim. escola. Então, foi tudo pensado em acolher o público, acolher o que eu gosto de informação cultural e intelectual também, né? Que eu acho que é uma música muito do futuro. A tradição, ela é uma música muito futurista. E é isso, me influenciou nesse lugar. Eu achei sensacional tanto a questão do balanço, que é a voz que carrega, que balança o berço, que balança o colo, e agora você trazendo esse recorte do maracatu, acho que eu sabia disso inconscientemente, sabe, de sentir que ele era uma coisa mais brincada, Uhum, mas aí você para pensar no próprio movimento do maracatu, os caboclos de lança que estão ali dançando com aqueles paramentos enormes, sempre pulando, rodando. Então realmente tem uma energia ali, uma coisa meio de mais de criança, não no sim, sentido necessariamente de ser algo infantil, mas no sentido de ser brincar, a lúdico. ingenuidade de poder brincar, o lúdico, sabe? Uhum. Então é muito interessante isso. E me leva para uma pergunta que eu acho que é importante quando a gente está pensando em processos criativos de entregar um álbum, né? Um projeto como esse. O que estava na sua playlist enquanto você estava produzindo esse projeto, enquanto você estava escrevendo? Quais eram as suas referências sonoras, sabe? Você já trouxe algumas aqui, mas eu acredito que possam ter outras. Escutei Negadeza, Aurinha do Coco, escutei Samba de Coco Raízes do Arco Verde. Inclusive, quando eu estava finalizando o disco, eu fui lá para Arco Verde, porque eu amo Ai, muito que essa legal. família. Eles fazem um. Eu fiz até vídeos, uma série de vídeos do festival Lula Callisto, em homenagem ao Lula Callisto, que, Uhum. que é o samba de coco raízes do Arco Verde são feitos pela família Callisto, são formados pela família Callisto, e eles, cara, são assim, eles realmente, eles formam os filhos e netos e primos, e as criancinhas já têm uma banda chamada Eremim, eles já são um grupo já,
E as crianças tocam pra caramba, então tem muito a ver com o disco, assim, porque você vê eles fazendo um festival para a comunidade, você vê eles começando o festival com uma programação infantil, e você vê os mais novos já formando grupo e se espelhando nos mais velhos. Então, tem tudo a ver com o disco. Então, eu escutei muito eles, escutei Lenine, escutei Chico César, escutei Juliana Linhares, escutei Clariana, Jéssica Gaspar, escutei muito Lineker também. Para a última faixa, por exemplo, Juliana. Última não, né? Que a última é Fulorá. Mas para a última faixa musical, assim mesmo, com letra num formato mais convencional, eu tive a referência do Michael Jackson. Olha! Sim, a música Juliana foi Aonde do Michael você buscou essa referência pra trazer ali? O que dele? Billie Jean, cara. Gosto. E aí eu queria muito que fosse parecido com aquilo. Trouxe o samba rock, então escutei Jorge Ben, escutei outras vertentes, assim, também, sabe? Tudo focado muito Sim, na música negra, né? Porque o coco, o maracatu, as músicas de tradição nordestina é afro-indígena, né? Se você pensar. sim. é, E o samba rock, o pop, o Michael Jackson, enfim, isso tudo é música negra. Eu sou apaixonada. Eu acho que na Afrojam, quando você vai para Afrojam, o Ever, ele fala sempre o rock é negro, o pop é negro, o jazz é negro. E eu acho que é isso. Eu bebo de todas essas fontes porque eu sinto toda essa raiz, sabe? Uhum. Sim, não, Então, é muito gostoso. Você falou agora do Afro Jam, me lembrou muito disso, de como eles criam esse espaço justamente pra gente poder entender as raízes da onde vem esses gêneros, essas uhum, músicas, esses batuques, esses ritmos, né? Às vezes a gente perde a mão e perde de vista de que durante muitos anos eram pessoas pretas em atos de resistência que pegavam seus violões e para começar a tocar alguma coisa, sabe? Eu sinto que com o passar dos anos isso foi se diluindo um pouco. uhum, E acho que papéis como o seu, como artista, e trazer dessas referências, de falar sobre esses estudos, abrem a nossa visão, sabe? uhum. Da gente sair desse lugar de achar que não éramos criativos nesse sentido, sabe? Sim, sim. Sim, O estudo acho que gera isso na gente, essa sim, curiosidade, né? sim, sim. E eu gosto muito de trazer essa multiplicidade porque, ai, apesar da história do Brasil, apesar da mistura ter se dado por um lado muito violento, né? A gente tem uma riqueza que só tem aqui, cara, que só tem aqui e vem de África, né? Eu acho que tudo vem de África. E eu sou uma pesquisadora, sabe? Então quis trazer nesse disco tudo que eu admiro, assim, sabe? O que eu ia perguntar pra você era sobre seu contato com a música. Ele começou justamente a partir da igreja, você frequentando igreja coral, essas coisas, ou veio de um outro lugar, às vezes, sei lá, um músico, família, alguém trouxe pra você? Veio de tudo quanto é lugar. A música, ela me invadiu. A música, ela me invadiu e não deixou eu correr dela, porque eu chegou. Quando eu tinha 13 anos, eu falava que eu ia ser presidenta do Brasil, tá? É uma Maluca, coisa. muito maluca. E aí eu falava que eu ia jogar futebol, porque em dado momento eu treinava futebol. Aí eu falava que eu ia ser jogadora de basquete, eu joguei semi-profissional, Oh, joguei na Federação de São Bernardo. Foi. passado, milhões. E aí sempre tentei fugir da música porque também as pessoas não levam a arte como uma profissão, né? Uhum. E eu sendo da igreja, eu não queria ir pra música e cantar música secular, entre aspas, né, que é a música do Uhum. mundo. A igreja Sim, tem a sim. música que não é evangélica como música do mundo, e eu não poderia ser uma cantora cantando música do mundo. E eu também não queria ser uma cantora gospel, que seria o meu fim, se eu tivesse continuado na igreja. Mas em dado momento, desde pequena, eu fui para a igreja, onde eu tive acesso a microfone, bateria, todos os instrumentos.
Eu era ministra de louvor e eu puxava um louvor que a igreja chorava. É, mas também tinha ONG perto da minha casa, onde ao mesmo tempo que eu estava cantando louvor, eu estava cantando, quer aprender? Pega uma latinha, bate Tinha uma na... motivar a outra. Tchá, tchá. Porque eu... Foi a partir desses momentos que você, vendo o público reagir, de você poder cantar e tocar o próximo e se divertir, que você se encantou pelo ato de se apresentar e cantar, você diria isso? Eu sempre gostei. Como eu vivia na rua, não era muito arrumada, minha mãe não tinha tempo. As pessoas me elogiavam muito através da música, então era o momento em que eu tinha atenção ali das pessoas, sabe? Uhum. Então era um lugar muito especial para mim, onde eu me sentia especial em alguma coisa. E aí eu cantei na igreja até os meus 17 anos, mas também entrei nesse projeto do Batilata desde os meus 6 anos, onde eu tive acesso ao samba reggae, ao baião, ao funk carioca, a Nossa. vários, era ponto de cultura raízes brasileiras, então eu tive acesso a vários ritmos ali. É, Meus vizinhos também, o que eu sempre conto nas entrevistas dessa nova fase do Fulorá, é que eu fui muito influenciada pela música nordestina através dos meus vizinhos. Ah, que Meus, legal. meus padrinhos são nordestinos, o vizinho da frente era nordestino, a vizinha, né, no caso, a Cláudia, acordava escutando calcinha preta, escutando é, Rasta Chinela. Os pais da minha melhor amiga também, tem uma foto de nós duas dançando forró, assim, nas festas de aniversário. As festas juninas aconteciam na minha rua, então sempre tive acesso ao forró, ao brega, Ah, que à legal. música de festa junina. E aí, em dado momento, eu conheci a música, o maracatu, o coco, quando eu fui para a ETEC de Artes, sabe? Uhum. Quando eu cheguei na ETEC de Artes, eu entrei numa banda feminista. O pastor foi lá e falou assim: Meu, o que você tá fazendo nessa banda aí não condiz com o que a gente prega aqui. Foi me tirando de todas as funções, não dei aula mais para Meu as Deus. crianças, não cantei mais na igreja. E aí ele conversou: ou você escolhe a banda ou você escolhe a igreja. Aí eu comecei falando: primeiro que eu acho que Deus é mãe, Deus não é pai, não. Pera lá, pera lá. Aí eu falei: eu acho que realmente eu não acredito mais nisso daqui, não. Sim. E saí da igreja, meu mundo caiu ali, né? Porque esses dias eu falei para uma colega, minha filha, meu primeiro e-mail foi deusminhavida1@gmail.com. Então, tipo assim, Então, realmente, a saída então foi realmente algo que mexeu com você, porque se era algo que foi. você carregava até, sei lá, no seu e-mail, Aham. sabe? Era. Então, acreditar que aquilo ali, porque para mim não faz mais sentido, né? Então, Sim. naquele momento, a razão da minha vida sumiu. Evaporou, Uhum. assim. E aí eu tive que procurar outros motivos, outros significados. E aí eu me mudei da minha casa, aí eu entrei no Coral Jovem do Estado de São Paulo, comecei a frequentar a EMESP Tom Jobim, aí fiz canto lírico na Praça das Artes, na Escola Municipal de Música. Então eu comecei a ter acesso a outros universos, e aí eu fui me preenchendo de novo e me preenchendo de música em Uhum. todos os seus aspectos, porque no coral jovem, enquanto a gente estava cantando Michael Jackson, Prince, a gente estava cantando Nona Sinfonia de Beethoven, e aí eu cantando canto lírico também, cantando em alemão, em latim, em francês, então fui descobrindo vários universos ali, aí minha cabeça assim, ó, minha filha, Explodiu. existe um mundo além de Diadema, sabe? Existe um mundo para além do gospel, Sim. existe um mundo, existe. Uhum. E ele é Uhum. grande. E a música me levou para vários lugares. A música me levou para fora do estado, para fora do país. E tô muito Ai, grata. que delícia, que delícia. E que continue te levando cada vez mais longe pra você cantar e encantar mais pessoas, por favor. Você estava comentando agora sobre a sua formação musical e ela conversa com um lugar que a gente estava comentando ainda há pouco sobre Zoim, da aldeia que cria uma criança, né? A gente para pra pensar um pouco na sua perspectiva de como você entrou em contato com o som da vizinha, é a festa que é na rua, é a tia que é ali do outro lado, de como isso ajuda a construir a base para que você no futuro
possa florescer, sabe? É Uhum. meio que olhando para sua trajetória musical, a gente consegue entender de que um início, um meio e um fim ali desse trabalho. E uma coisa que me chama a atenção agora, principalmente que a gente tá falando sobre como a religião te atravessou e estava em outro lugar, tem um detalhe que me chama a atenção é quando a gente chega na música Quebra-Pranto, que chega uma Quebra-prato. energia... Quebra-prato, perdão. Que chega numa energia ali bem de Oiá. É Uhum. vento, é movimento, é mudança. E aí a minha pergunta, e aproveitando o gancho que a gente tá falando um pouco sobre religião, quando, quando o orixá atravessa uma música, o que que você muda nas suas escolhas musicais? Nossa, tem que ter muita responsabilidade, né? Eu sou nova, assim, eu tô começando a frequentar o axé agora. Quem me trouxe essa música foi Baobá, uma parceria incrível, uma pessoa incrível que eu amo muito. Inclusive, escutem o trabalho de Baobá, um afropop muito massa. Ele que me trouxe essa música. Falando sobre o Oiá, eu escrevi uma estrofe, mudei algumas melodias ali, mas a base da música veio através dele, que já tem uma referência maior. Ele é feito de santo, né? E me trouxe essa canção. E aí eu perguntei, falei assim, olha, eu posso produzir a música aqui com a galera? Pode, tudo mais. Aí ele explicou que quebra-prato é um toque conhecido como daró também. E aí a gente ficou meio em dúvida se a gente colocava o daró na música, porque não é qualquer pessoa que pode tocar também. Sim. E aí a gente fez aquela produção tendo o máximo de respeito, assim. Kabek tocou e a gente tentou trazer um pouco do daró, um pouco do eletrônico e trazer essa potência, né? Que Oiá é. Eu queria que fosse um impacto, sabe? Essa música. E no pessoal ela é, assim, não sei se no áudio ficou assim, mas toda vez que eu escuto, que eu canto ela, eu me sinto muito impactada, sabe? Sim. Mas é isso, é produzir com muito respeito, com muito sem deixar também de corresponder à sua identidade. Acho que tem muitas pessoas que fazem isso com muita maestria. E eu tô sendo muito nova, ainda tô sendo muito, assim, reverente, Uhum. por não saber muito, mas acompanhada de pessoas que sabem. E Sim, sim, sim. então, eu acho que a premissa disso é o respeito, sabe? É, o respeito, primeiramente. Não fazer qualquer coisa, porque Exato, exato. não se está falando de qualquer coisa, né? Exato. Acho que a essência tanto da tradição do candomblé como um todo é muito pautada no respeito àqueles que também já estão ali antes de você. Então acho que Sim. você comentar justamente sobre esse lugar de que que muda é esse lugar do respeito, de poder se rodear de pessoas que vão estar ali para te ajudar a trilhar aquele caminho, acho que é essencial e conversa com a própria filosofia Sim. da religião em si, sabe? Uhum. De prestar esse tributo. E uma coisa que eu acho muito interessante que quando eu parei para pensar nessa música, inclusive fica aqui um feedback de ouvinte né, que estava ali no Spotify, quando essa música chega, eu lembro perfeitamente da minha reação. Eu tava em casa fazendo alguma coisa. Normalmente eu sempre escuto o álbum duas vezes. Uma vez sentado ali, só olhando a tracklist e a letra, e uma outra fazendo coisas em casa. E eu tava arrumando alguma coisa em casa. E quando chegou essa música, eu lembro de ter parado o que eu tava fazendo e olhar pra. Sabe quando você olha pra caixa de som, tipo assim: Caraca! O que tá acontecendo aqui rapidinho? Peraí, só um minutinho. Eu lembro de pegar o telefone pra olhar assim, tipo, que música é essa que tá acontecendo? Porque ela vem numa energia diferente. Sim. Principalmente quando a gente tava falando sobre a escolha de ordem, né? Do Spotify em si. A gente vê De repente ali você vê uma energia diferente. Uma coisa que Uhum. vai entrar pra te dar um Uhum. sacode, sabe? Sim. Você fala assim, a partir daqui o movimento vai ser diferente. Uhum. E acho que isso conversa muito com a ideia de lado A e lado B, que você traz sobre tem uns ritmos mais nordestinos propriamente dito, uma coisa mais tradicional, digamos assim, já vem um lado B que carrega já uns experimentos, né? Uns respiros, Uhum. fazer alguma coisa mais arriscada ali, outra. E a minha pergunta pra você é, qual desses dois territórios você se sente mais desafiada e por quê? Pô, velho. Com certeza no território da música nordestina, né?
Na verdade, esse disco é um desafio num geral, assim, sabe? Uhum. Sendo uma pessoa sudestina, sendo uma pessoa nova no axé, é muito difícil você pegar algo que apesar de ser influência na minha vida, não é a minha vivência. Sim. Esse disco tem muito sobre as minhas influências, né? Tem sobre a minha vivência, porque eu toquei, eu fiz curso, eu fui de ONG, onde eu tive isso na minha vida, mas eu não vivo da música tradicional, sabe? O que paga minhas contas é o pop. E daí você fazer uma música tentando trazer os elementos, mas ao mesmo tempo tentando misturar com aquilo que você é também, sabe? Eu tentei muito ser respeitosa, tanto com a tradição, mas quanto comigo, sabe? A gente tá conversando agora justamente sobre esse lugar da pop e de como ele vende, né, e funciona dessa maneira. E a gente tava conversando sobre esse lugar da religião, né, do candomblé. Eu tinha reparado que esse ano eu reparei que tiveram duas artistas que fizeram um movimento bem claro com relação a isso. A Candy Mel, que era da banda War. Acho que no projeto dela ela também carrega muita religiosidade dela e é um álbum de estreia solo. Uma vez eu conversando com ela sobre justamente esse lugar do risco que tem em se assumir isso, se assumir principalmente o racismo religioso que a gente vê e se depara no Brasil. E a Majur também teve uma entrevista que eu vi dela que ela estava comentando justamente sobre esse receio que ela tinha de poder levar, e ela assumiu um projeto inteiro tratando disso. É um projeto maravilhoso que eu fiquei encantado. E eu queria saber pra você, se você teve esse receio, se você acha que em alguma medida isso foi alguma preocupação pra você, de que, cara, tô trazendo um pouco da religião que eu estou adentrando, que eu estou começando mesmo, mas teve algum pé atrás nesse sentido? Com certeza. Com certeza, porque as próprias pessoas que vivem da música popular, elas falam, principalmente da música nordestina, a mesma música que é muito, tipo, forró, pé de serra, o shot, paião, as pessoas se veem muito tocando em eventos, em bares. Os mestres, por exemplo, você vê mestres que não são bem remunerados, você vê a cultura popular sendo negligenciada, assim, no Brasil, sabe? Uhum. Nos festivais e tudo mais, você não vê a cultura popular sendo tocada. Eu tentei trazer de uma forma em que eu conseguisse me inserir no mercado, e eu não sei se isso vai funcionar, Vai mas funcionar. com, Vai. mas com certeza, assim, é um medo, porque é um nicho, né? É um nicho que não é valorizado, é uma prateleira do mercado que não é visada como algo que vende. Eu vejo que não é uma música que meus amigos escutam, por exemplo, sabe? Uhum. Então, pensando nas playlists e tudo mais, só que do mesmo jeito eu quero ser tida como uma pessoa que está fazendo MPB, sabe? Eu quero ser tida como uma artista que está fazendo música popular, independente do mercado, sabe? Uhum. E se falando do axé, né? Foi uma coisa natural que aconteceu também, não é uma coisa que eu tô falando, eu vou me inserir, eu vou levantar essa bandeira. Foi algo natural que aconteceu, gente. Eu vou impedir de gravar uma música porque ela tá nessa caixinha aqui que o mercado colocou. Uhum. Vou gravar, vou fazer, vou cantar. E no show vai ser paulada, tiro, porrada e bomba. E vocês que seguram essa marimba aí. Se não quiser me colocar no seu line, Vai estar problema. perdendo, vai estar Eu- perdendo, vai estar perdendo, não é não? Problema. Eu acho que as músicas estão muito singelas. Eu acho que cada ritmo ali são muito envolventes, sabe? Sim, com Eu acho certeza. que cada linguagem que tem em cada música desse disco são coisas que são, por exemplo, o universo do samba rock é um universo, sabe? Você vai pro samba, é um outro universo, você vai pro pop, é um pop Michael, é um outro universo, você Outro universo. vai pro maracatu, um outro universo, pro coco, um outro universo, pro shot, um outro universo. Então, tipo assim,
E cada um com a sua riqueza, cada um com a sua beleza. É muito bonito. E eu Sim. gosto de coisa bonita, sabe? Exato, 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 exato. Porque você fala assim, é bonito, é legal de ouvir, é legal de se ver, por que que eu não vou fazer? Por que que eu não vou mostrar? Eu vou ficar fazendo um G-Chá gourmet, porque é tipo assim, gente. Na moral, fazer, fazer Eu mais. amei. Não, enfim, não, ó, abafa. Eu vou ter Ai, que meu parar Deus. de falar porque eu não quero ser. Eu não tenho nem o que ser cancelada ainda. Imagina. Ai, deuses. Olha, ó, a gente já indo aqui para nossa reta final da nossa conversa, eu tenho uma pergunta e um desafio. O desafio é bem simples, daqui a pouco a gente chega nele. Mas primeira pergunta, que eu acho que é importante, já que a gente tá falando muito sobre esse lugar de legado, e aqui é mais um resumo, sabe? Em suma. Uhum. Se Fulorá é sobre esse lugar do florescer, sem podar a raiz, sabe? Qual semente você quer plantar na cabeça de quem te escuta? E principalmente, qual legado você quer deixar para outras mulheres pretas que estão fazendo sua arte agora? Uma coisa que é muito importante para mim é a pesquisa e o compromisso com a arte, sabe? É um compromisso comigo e com o que eu acredito. E eu acho que é isso que eu quero deixar. Tudo que eu me proponho fazer, eu vou lá e pesquiso, chamo pessoas especialistas naquilo. Então, nesse disco, vocês verão pessoas nordestinas, vocês verão pessoas que têm propriedade para tocar aquilo. Isso para mim é um compromisso. Não adianta eu gostar de música nordestina e não venerar artistas nordestinos. Não adianta eu gostar de música negra e não venerar pessoas negras na arte, sabe? Então, essas relações, essas conexões são muito importantes para mim. Isso faz parte muito do meu legado, assim, e não é sobre uma representatividade vazia, sabe? É sobre segurar a mão, sobre realmente fazer uma comunidade com pessoas que eu acredito que mereçam ser vistas, assim como eu acho que eu mereço também ser vista. E para mulheres negras que estão fazendo seus trabalhos, que elas acreditem na intuição, que elas acreditem, que elas se cuidem muito nesse lugar de se abraçar, de abraçar. Nós somos fase, feitas de fase boas e ruins, sabe? E que tudo pode ser aproveitado. Tudo! Se aquele cara me deu um fora, beleza. Tá, vou fazer uma música e vou monetizar, entendeu? Acho que Beyoncé nos ensina isso, acho que muitas aí nos ensinam isso. Ter a música também como uma arma, sabe? Como algo que atire não só para se defender, mas atire para avançar, sabe? E eu acredito nessa potência. Eu acredito que a gente precisa muito botar fé naquilo que a gente venera, nas nossas referências, mesmo que as pessoas achem ultrapassado, mesmo que as pessoas não seja que a maioria ouça, sabe? Acho Sim. que Fulorá tá nesse lugar. Eu acredito que eu tô trazendo uma surpresa boa sobre mim. As pessoas que me conheceram pelo Do Avoar vão ter que me conhecer novamente. É um É, reencontro. é um reencontro, é um renascimento, eu estou me despindo ali, eu estou defendendo o que eu acredito, sabe? Ai, que bom, que bom. E acho que a sua fala foi precisa com relação a esse lugar de poder se descobrir, se entender quanto fase, de que durante a vida a gente ainda vai se redescobrir muitas vezes. Então acho que é uma delícia. Eu tenho certeza que as sementes e o legado que você se propõe nesse projeto estão sendo plantados, estão sendo espalhados por aí. Tenho certeza absoluta. Olha, e agora indo pro nosso desafio, que ele é bem simples. Todo mundo que tá passando por aqui tá passando por ele. Que é o seguinte. Eu quero que você me diga uma coisa que você assistiu ou ouviu nas últimas semanas
que você achou interessante, mas que principalmente aguçou a sua criatividade de alguma medida. Você gostou, você achou legal, mas só vale falar uma coisa e não pode ser nenhum projeto seu. Valendo. Não. Ó, já, só pra te dar já um parâmetro, já teve gente que trouxe filme, teve gente que trouxe álbum, o Menino dos Garotinhos trouxeram animes. Vale qualquer coisa. Caraca. Ou que você tenha gostado também, tá? Não tem problema. Algo que você assistiu ou viu nos últimos dias, que você achou interessante, que mexeu com a sua criatividade, ou que você gostou. Só pode ser uma coisa. Caraca. Caramba. Não, porque a gente fica nessa internet o dia todo assistindo muitas coisas, né? Exato. Eu fui no show da Esperança Spalding, gente. E eu me vi muito nela, assim. Me vi muito nela. Me inspirou muito no que eu falei agora sobre ser eu mesma, né? Ela é Uhum. do jazz e tem todo aquele lance dos improvisos, e ela toca, e ela canta, e ela propõe muitas coisas que quem tá na banda dela tem que ir atrás dela. E no final das contas é foda demais. Aparentemente, falando, mano, essa menina é maluca, né? Mas chegou uma hora do show que ela ia tocar uma música. Aí a pessoa da luz acendeu a luz, deixou a luz branca, assim, o palco todo iluminado. Aí ela parou a música. Aí ela falou assim: tipo, tem como abaixarem a luz, deixar mais intimista, porque esse número é algo mais assim parecido. Então, aquilo me causou um espanto, assim, porque se fosse eu teria continuado e teria, tipo assim, falado. Aquela hora aquele cara acendeu a luz, não vou conseguir. E ela não, ela parou, ela pediu, o cara baixou e realmente fez sentido, assim. Então, Uhum. ela é uma pessoa que está prestando atenção em tudo. Você vê que é uma pessoa que está prestando atenção em tudo, que além da técnica, além da música, quer proporcionar sensação. Uhum, uhum. E eu acho que aquilo ali me inspirou demais, assim, me inspirou muito e eu me vi muito, assim, muito encorajada a defender o que eu gostaria de fazer no palco, mesmo trabalhando com pessoas, eu trabalho com pessoas muito experientes, que têm a minha idade ou mais de experiência no mercado, sabe? Sim. Então, mesmo com essas pessoas, me fazer ser ouvida, sabe? Uhum. Porque Sim. é sobre o que está na minha mente, é sobre o que eu quero passar para as pessoas. E que Sim. talvez as pessoas não vão entender se eu não falar, elas não vão adivinhar. E que eu preciso comunicar, porque é sobre a identidade, sobre a digital, sabe? Sim. Então ela me inspirou muito. E a voz dela também, É assim, maravilhosa. nossa! E foi para um lugar onde eu sempre quis ter uma voz mais encorpada, sabe? Mas só que minha prega vocal é dessa finura aqui. E pessoas com prega vocal mais grossa têm a voz mais grave. Eu não posso ir contra a minha genética, minha. E ela tem a voz leve, e ao mesmo tempo transpassa assim as pessoas. Sim. Então me fez acreditar também, assim, a valorizar a minha identidade vocal, sabe? Uhum. E ver beleza nisso também, nessa leveza, sabe? Nessa. Sim. Que não significa ser fraca. Ter a voz leve não significa ser ingênua, ser fraca, ser. Sabe? Então, mexeu ali comigo em várias coisas. Gostei, viu? Excelente dica, cara. Acho que é uma coisa que a gente para pra pensar que esse desafio ele surge nesse lugar mesmo, de Sim, colocar um desafio pra pessoa parar pra refletir alguma coisa que mexeu com ela, porque sempre tem. sim. Sempre aparece. E às vezes é uma cantora que pediu uma mudança na iluminação. Sim, sim. Pra quem, inclusive, não conhece Esperança Spalding, gente, vai lá conhecer. Inclusive, fica a dica pra assistir o Tiny Desk dela junto com o Milton Nascimento, que é, assim, impecável.
Cascavel. Ela cantou músicas em português, eu amei. Ai, tudo. Perfeitinha demais. Olha, Bruna, muito obrigado por ter vindo participar. Que delícia poder conversar com você. A gente passou por muitos lugares aqui nessa conversa sobre como um projeto ele pode ter tantas nuances, ter tantas fases. Acho isso muito interessante, acho isso muito legal e importante a gente poder trazer essas pautas sobre os processos criativos para que a gente possa expandir um pouco esse lugar, essa mente do que é ser uma pessoa preta criativa. E eu queria que você aproveitasse para convidar a galera para poder ir lá escutar, dar play, tudo mais. Gente, muito obrigada por, inclusive você, Paulo, pelo espaço. Escutem Fulorá, é, sejam capazes de escolher uma faixa favorita. Cara, é muito difícil, porque as pessoas. Gente, qual é a faixa favorita de vocês? Ah, não escolhi ainda, gente, por favor. Mas escutem Fulorá, me sigam no Spotify, se inscrevam no meu canal. Eu estou ainda na busca desses números, né? Porque pra gente se vender, infelizmente, a gente precisa ter números. Então, quanto mais vocês escutam, quanto mais vocês se inscrevem, quanto mais vocês engajam, mais eu consigo vender os meus shows, mais eu ganho como compositora, como intérprete, como artista. Então, fortaleçam aí o meu trabalho e, ó, um beijão, viu? Carinhoso. Ah, e é isso, gente. Vai lá escutar. Para você que ficou até aqui com a gente, não se esquece de seguir nas redes sociais. E semana que vem tem mais entrevistinhas, mais bate-papo com outras pessoas criativas aqui para vocês, hein? Um beijo, meus amores. E você escutou mais um episódio produzido pela Rádio Lunar.